Diz assim a palavra do Senhor. Grandes multidões estavam viajando com Jesus. Voltando-se para eles, Jesus lhes disse: Se alguém vier a mim e não odiar pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, sim, e até a própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Glória a Jesus Cristo somente. Minhas irmãs, hoje a pregação não vai ser nenhum estudo, nem nenhum tratado de heresia. Vai ser uma mensagem, uma reflexão, sim, uma reflexão. Vamos analisar aqui a mensagem que o Senhor Jesus Cristo nos quer passar no dia de hoje. Eu ia fazer outra pregação, mas 5 minutos antes de começar a live, me ver essa pregação completa e aqui estou. O texto ele começa aqui dizendo que grandes multidões estavam viajando com Jesus Cristo. Estavam viajando. Para onde Jesus ia, estava uma caravana, estava um grupo, estava multidões. Pessoas, muitas pessoas, multidões. E dado um certo ponto da viagem, por onde quer que Jesus ia, havia pessoas que seguiam Jesus. Não somente os apóstolos, não somente os 12, mas muitas pessoas. E dado um certo ponto da viagem, Jesus ele se volta para o povo, para a multidão, e ele diz: quem não odiar pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha e até mesmo a própria vida não é digno, não pode, não está apto, não está pronto para ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Jesus tinha muitas pessoas seguindo a ele, mas ele virou e disse isso para o povo, porque nem todos ali estavam carregando as suas cruzes e nem todos estavam deixando tudo por ele. E Jesus ele não quer número, ele não quer uma igreja com 1.000 pessoas, com 300 pessoas, com 30.000 pessoas. Ele quer, quem sabe 12, quem sabe 11 pessoas para chamar de seus discípulos. Mas ele quer, não importa quão pouco seja, ele quer pessoas que deixem tudo por ele. E sabe, nos deparamos aqui com um ponto difícil para nós humanos, carnais, mortais, pessoas que têm uma estrutura pecaminosa que luta contra a sua carne todo dia. Eu, você, todos aqui, todos na terra, estamos agora diante de uma palavra difícil. Sabe, deixar coisas não é o nosso forte. Abandonar coisas não é o nosso forte. E Jesus ele não só pede para a gente deixar alguma coisa ou outra, ele pede para a gente deixar várias coisas. E essas várias coisas são as coisas que qualquer ser humano mais se apega na sua vida: pai, mãe, filho, filha, irmãos, irmãs e a própria vida. E ele ainda diz mais: tome a sua cruz e siga-me. Não, não é verdade? Ele não fala assim? Dado um certo ponto da leitura da palavra, entendemos aqui de uma maneira ou de outra que Jesus ele está cobrando de nós um esforço que talvez seja quase o nosso limite como seres humanos. É difícil demais. Jesus ele está explicando que para seguir ele, para receber algo dele, primeiro é necessário dar ou deixar algo por ele. E esse é o nosso grande problema. É nesse ponto que lutamos todos os dias.
Talvez você possa dizer, eu estou lutando contra um pecado, ou eu estou lutando contra uma situação, mas invariavelmente, seja através de um pecado, seja através de uma dificuldade, seja através de uma enfermidade, nós estamos lutando sempre para deixar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus, ou deixar aquilo que queremos, que pensamos que é certo, para fazer o que Deus diz que é certo e o que é certo de verdade. E o pior, o mais difícil, é quando a gente começa a caminhar com Jesus e a gente não sabe disso. A gente está aqui como essa multidão, seguindo a Jesus, vendo milagres, vendo coisas, mas chega um ponto em que Jesus ele cobra de nós uma maturidade que não nos foi explicada pela maioria dos pastores ou pela maioria das pessoas que deveriam nos ajudar a entender os planos de Deus para a vida de todo ser humano. Quando somos evangelizados, somos atraídos pela ideia de que Jesus pode nos dar algo. E isso é verdade. Jesus ele nos dá e ele pode nos dar e ele quer nos dar muitas coisas, maiores até mesmo do que a terra. Como a vida eterna, como o céu, como sua presença, que isso não tem comparação com nada. Porém, a gente pensa que a gente está aqui somente para receber e não para dar. E quando nos damos conta disso, desavisados, seja por falta de ler a Bíblia, seja por falta de explicação, seja por falta de meditar nas coisas de Deus, muitos de nós, muitos, quase todos, fomos pegos de surpresa pelo fato de que devemos deixar algo por Jesus Cristo. E é nesse ponto que muitas pessoas voltam atrás. E talvez você não tenha voltado atrás, mas quem sabe você esteja sendo tentado, tentada a deixar a Jesus Cristo porque você está se vendo diante de um custo muito alto, você está vendo a sua vida sendo posta na balança e você está tendo que tomar uma decisão. Deixar coisas por Jesus Cristo ou ficar com certas coisas e deixar a Jesus Cristo. Qual era o problema? Estavam todos caminhando com Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo, o Senhor, tinha que falar uma coisa dessa? Perceba que o ponto do Senhor Jesus Cristo, ele está sempre focando em quem pode ou em quem deve ser o seu discípulo. O assunto todo aqui é que o Senhor Jesus Cristo está explicando para o povo que nem todos poderão ser seus discípulos enquanto não tomarem essas decisões de tomar a cruz, deixar a própria família e deixar a própria vida. Não estou falando de abandonar, de mudar de casa ou de não visitar sua mãe, não visitar seu pai. Não, eu estou falando de prioridades. A Bíblia está falando de prioridades. A sua prioridade acima da família, acima da sua própria vida, acima de tudo que você possa ter ou terá, Jesus Cristo. Sabe o que é interessante? É que o Senhor Jesus Cristo, ele cobra de nós muitas vezes não que a gente deixe coisas, mas que a gente priorize a ele acima de todas as coisas. Sabe, quando a gente vai arrumar um emprego, talvez a empresa cobre que você corte o cabelo mais curto, ou use maquiagem, ou use uma roupa que você não goste. Mas Jesus Cristo, ele, por muitas vezes, ele não só pede que você use ou deixe de usar algo, faça ou deixe de fazer, abandone ou aceite e abrace algo, mas muitas vezes ele diz: caminhe comigo e deixe tudo, não somente algo ou alguém, mas tudo. Não foi assim com Abraão? Até mesmo seu filho foi pedido. Jesus está falando:
Se alguém não abandona pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carregar sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Perceba que o Senhor está sempre falando de seu discípulo. Qual é o discípulo de Jesus Cristo? Quem não pode ser discípulo de Jesus Cristo? Quem ele quer como discípulo? O assunto aqui é esse. Nossa vida toda aqui, desde o dia em que nos convertemos, desde o dia que você levantou a mão e disse: Senhor Jesus, eu te confesso. Você começou uma luta para ser discípulo de Deus. E Jesus, ele nos coloca em situações difíceis. Temos que deixar todo mundo, a nossa vida, não para viver uma vida fácil ou para viver uma vida, é, digamos, prazerosa para a carne, porém deixamos todos e tudo para carregar uma cruz. Deixar coisas já são difíceis e deixar coisas por um motivo difícil é muito mais difícil. E o Senhor Jesus ele sabe disso. Possivelmente há alguém aqui que está se desanimando na fé. Ou que nem está aqui, vai ver a gravação. Vamos continuar lendo a Escritura Sagrada. Lucas 14, novamente. Vamos seguir o texto no versículo número 27 em diante. E quem não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Suponham que um de vocês queira construir uma torre. Não se sentará e avaliará o custo para ver se tem capital suficiente para completá-la. Se não o fizer, quando tiver lançado o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem caçoarão de você, dizendo: este é o homem que começou a construir, mas não pôde terminar. Jesus Cristo ele diz que devemos carregar a cruz, que devemos deixar tudo e todos. E ele nos dá um exemplo. É uma parábola aqui, não é verdade? Ele fala assim: suponham, vamos fazer de conta, vamos dar um exemplo. Suponham que um de vocês quer construir uma torre. Uma torre. Vocês não se sentariam e avaliariam o custo da mão de obra, dos materiais, o terreno a se comprar, para ver se tem capital, se tem dinheiro, se tem recurso suficiente para completar a obra? Se você não fizer isso, não planejar a obra, não se sentar e ver os custos e ver se pode ou não pode, se tem ou não tem recurso, capital para fazer a obra, você vai lançar o fundamento da torre e você não vai ser capaz de terminá-la. E todos os que virem a torre, quando olharem para a torre, vão zombar de você. E vão dizer: Este é o homem que começou a construir, mas não pôde terminar. Isso aqui é uma parábola da vida cristã. Sabe, seguir a Deus tem custos. E não somos ensinados, antes de tomar a decisão de seguir a Jesus Cristo, antes de começar a caminhar com Jesus Cristo, não somos avisados de custos. Sabe, seguir a Jesus Cristo tem custos. E vai te custar tudo. Pelo contrário, por outra parte, o inferno não vai te custar nada, exceto tua alma. É só isso que o inferno exige, a tua alma. Nada mais. Mas Deus, ele te cobra tudo. Ele quer o seu amor. Ele quer a sua atenção. Ele quer mudar a tua vida.
Ele quer trabalhar na vida de tuas crianças, na vida de tua família, no teu casamento, no teu trabalho. Ele quer tudo. Ele quer cuidar de tudo. Ele quer te ajudar em tudo. Ele quer te sustentar em tudo. Vai te custar tudo. Com Jesus. Jesus ele não faz uma obra pela metade. Ele não é prefeito para fazer uma obra pela metade ou completá-la de maneira mal feita. Ele quer fazer tudo. E ele quer fazer uma obra na sua vida. Porém, ele quer fazer a obra em tudo. Ele quer que você seja uma pessoa com santidade, mas em santidade em tudo, no trabalho, em casa, com a família, com os amigos, com colegas, com tudo. Ele quer que você seja feliz no trabalho, em casa, com a família, com os amigos, com os colegas, em tudo. Ele quer que você esteja com ele em todos os lugares, em todas as situações, dormindo ou acordado. Ele quer estar lá. E a gente precisa parar e saber que a gente está fazendo uma obra. Eu estou fazendo a obra, você está fazendo a obra, todo mundo que tem parte com Deus verdadeiramente está fazendo a obra para Deus, trabalhando no corpo de Cristo. E devemos entender aqui que essa palavra, essa parábola, ela é necessária para a nossa vida. Estamos aqui iniciando uma obra e a gente precisa se assentar e avaliar o custo. Você, vamos sentar aqui agora, vamos avaliar os custos da obra de Deus na sua vida. Você está pronto para deixar tudo e todos? Esse é o primeiro custo. Deixar pai, mãe, filho, filha. Você ama mais a Deus do que a seus filhos, do que a seu pai, sua mãe. Esse é o primeiro custo. Você está disposto a carregar uma cruz? Diga-se de passagem que só carrega uma cruz uma pessoa que está condenada pela sociedade. Está condenada à morte. Você está disposto a ser condenado pelo Império Romano, pelo Império do Mundo, pelas pessoas do mundo? Esse é o segundo custo. Versículo número 31. Ou suponham que um rei pretenda declarar guerra contra outro rei. Por acaso ele não se assentará primeiro e considerará que se com 10.000 homens terá poder para enfrentar quem vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enquanto o outro rei estiver longe, ele enviará uma delegação e pedirá um acordo de paz. Portanto, quem não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O sal é excelente, mas se ele se tornar sem sabor, o que pode ser usado para lhe dar sabor? Não serve para o solo nem para o adubo. As pessoas jogarão fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora o Senhor Jesus nos dá um segundo exemplo. Há dois reis que vão entrar numa guerra. E um rei, se ele vai entrar na guerra, ele não se assenta, ele conta os seus soldados e ele planeja e faz uma estratégia para saber se com 10.000 soldados ele pode enfrentar quem vem contra ele com 20.000 soldados. E se caso a estratégia dele se mostrar incapaz, antes que a guerra comece, ele vai enviar uma delegação de diplomatas para fazer as pazes, para declarar um acordo de paz. Da mesma forma, a nossa vida com Cristo, a gente deve planejar. Você precisa se assentar, você precisa ver quantos soldados você tem para caminhar com Cristo, você precisa saber quantos soldados você tem. Em outras palavras, quantas forças vocês têm. Até onde vai os seus limites? Até que ponto você ama a Deus? Portanto, quem não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo.
O sal é excelente, mas se ele se tornar sem sabor, o que pode ser usado para lhe dar sabor? Não serve para o solo nem para o adubo. As pessoas jogarão fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outra parte, Jesus Cristo diz: vocês são o sal da terra. E aqui Jesus ele completa: e se o sal perder o sabor? O que é que pode dar sabor ao sal se ele não tem sabor? Não serve para adubo, não serve para o solo. As pessoas jogaram fora. Sabe, eu quero mostrar um exemplo de um homem que ele até tentou sentar para avaliar os custos de caminhar com Deus, mas ele não foi sincero. Vamos ler o livro de Segunda Crônicas. Livro de Segundas Crônicas, capítulo de número 17. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Segundo as Crônicas, capítulo de número 25, versículo de número 1. Vamos falar aqui de um rei chamado Amazias. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e seu pai foi um homem que não andou com Deus. E o pai de Amazias foi assassinado pelos próprios servos, depois de ter perdido uma batalha contra a Síria. Deus fez isso como castigo, porque o pai de Amazias foi um rei muito mau. Então, o pai de Amazias, do rei Amazias, ele morre, e Amazias assume o seu trono. Então, vamos ler a história de Amazias? Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 25, versículo de número 1. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Joadã, de Jerusalém. Amazias fez o que era correto aos olhos do Senhor, mas não com todo o seu coração. Assim que sentiu que o reino estava firmemente sob o seu controle, Amazias levou à morte os seus servos que tinham assassinado seu pai. No entanto, Amazias não matou os filhos dos servos deles. Antes, agiu de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, no rolo de Moisés, como o Senhor ordenou quando disse: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais. Cada pessoa morrerá pelo próprio pecado. Amazias congregou Judá e o pôs em ordem por clãs, sob capitães de 1.000 e capitães de 100, todo o povo de Judá e Benjamim. Amazias registrou todos os que tinham mais de 20 anos e descobriu que haviam 300.000 homens selecionados, habilitados para ir para a guerra, capazes de usar lanças e escudos. Amazias também contratou 100.000 homens fortes e valentes do reino de Israel, pelo preço de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, um homem de Deus veio até Amazias e lhe disse o seguinte: ó rei, não permita que o exército de Israel marche com você, porque o Senhor não está com Israel, nem com nenhum dos povos da tribo de Efraim. E se você for para a batalha, então não importa quanto lute ferozmente, Deus fará que você caia diante dos seus inimigos. Porque Deus tem o poder de socorrer e de causar a derrota. Veja aqui a situação. Amazias, ele colocou todo o seu exército, ele governava o reino de Judá. Já vimos isso aqui em outros vídeos, em outras pregações, que depois de Salomão, Israel se dividiu em dois reinos, reino de Judá e reino de Israel. Amazias governava Judá, e o reino de Israel era governado por outro rei. Amazias prepara o seu exército para ir para a batalha, 300.000 homens. Ele contrata pelo preço de 3,5 toneladas.
mas 100 mil homens de Israel. Então ele ficou com 400 mil homens. Mas chega um homem de Deus e fala: ó rei, não permita que o reino de Israel marche com o reino de Judá, que é o seu reino, porque Deus não está com Israel. E se você desobedecer, não importa quanto você luta nessa batalha, enquanto esse povo que Deus não está se agradando estiver com você, você vai cair dentro dos seus inimigos. E o que é que Amazias faz diante dessa informação? Versículo de número 9. Amazias disse ao homem de Deus o seguinte: então o que devo fazer acerca das 3,5 toneladas de prata que eu paguei ao exército de Israel? O homem de Deus respondeu: o Senhor pode dar a você muito mais do que isso. Sabe? A gente começou a ler a história de Amazias, viu que ele começou a reinar com 25 anos. Porém, a Bíblia nos relata que Amazias ele não era totalmente reto, correto diante de Deus, ele não seguia a Deus firmemente. E aqui ele dá mais um sinal. Deus estava chamando ele para fazer o que era certo, para andar no que era correto, para andar no que ele agradava, se apartar dos exércitos que Deus não se agradava, se apartar de Israel porque Deus não estava se agradando de Israel. E ele estava contando custos aqui de como seguir a Deus. Sim, Deus está mandando que eu deixe esses 100 mil homens de Efraim, de Israel, voltar para a sua terra e que eu me separe deles. Mas e o que é que eu vou fazer com o dinheiro que eu já dei para eles? Com as 3,5 toneladas de prata que eu já dei? E agora eu vou ficar no prejuízo? Sim, Deus está me chamando para servir Ele. Mas e os meus filhos? Deus está me chamando para servir Ele, mas e o meu marido? Eu vou ficar no prejuízo agora? Quer dizer que eu vou ter que, para seguir a Deus, eu vou ter que deixar as 3,5 toneladas de prata para trás? E o meu carro e a minha casa? Eu vou ter que deixar tudo para trás assim? E o homem de Deus falou: Amazias, Deus pode te dar muito mais. Seguindo a história, eu não vou ler, mas seguindo a história, Amazias obedece. Ele separa os homens do seu exército. E ele vai para a batalha, ele vence a batalha. Só que da batalha, ele traz ídolos do exército que ele tinha derrotado. Ele recusa as profecias de Deus e Deus mata Amazias. Sabe? Amazias ele não estava pronto para os custos de servir a Deus. Não estava pronto. Talvez você tenha começado a seguir a Deus e você tinha achado, tinha pensado que era somente abandonar as 3,5 toneladas de prata, mas não. Tinha mais custos, Amazias. Você não podia adorar outros deuses, Amazias, você sabia disso. Sabe? Amazias achava que as 3,5 toneladas era suficiente para que Deus andasse com ele. E Deus, em cumprimento à sua palavra, deu a vitória para Amazias, mas na vitória Amazias se distanciou de Deus novamente. E Deus mata Amazias. Amazias não estava pronto para completar a torre que havia construído. Começou, lançou o fundamento, deixou as 3,5 toneladas, mas quando foi para lançar o telhado da torre, Amazias começa a adorar ídolos, pau e pedra. Não sejam Amazias. Parece absurdo eu dizer isso, mas não sejam Amazias. Por que você começa deixando 3,5 toneladas de prata para trás e hoje você está pensando em não deixar nada? Está se desanimando, está fracando. Já não é mais aquele mesmo Amazias que deixou tudo o que entregou, deixou para trás por Deus. Mas então, Tiago,
É só isso, deixar tudo e se virar Deus, você não vai ganhar nada. Não tem nada de fácil nisso. Você não pode ganhar nada nesse mundo. Livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 25. Qual é o benefício de ganhar o mundo inteiro, mas destruir ou perder a si mesmo? Tá bom? Você pode ficar, se você não quer seguir a Deus, você pode ficar com as 3,5 toneladas, você pode ficar com o seu exército de 100 mil homens a mais. Você pode ganhar o mundo todo. Mas qual é o benefício disso? No final da sua vida, você vai olhar e vai perguntar por quê? Para quê? Para quem eu fiz isso? Qual foi o sentido de me prostituir? Qual foi o sentido de eu acabar com minha vida? Qual é o sentido de eu obedecer aos desejos da carne? Aonde isso me levou? O que isso me deixou? Qual foi o sentido de eu me apegar aos meus filhos? Qual foi o sentido de eu ter comprado esse carro? Louco. Hoje pedirão a tua alma. E essas coisas que você preparou, de quem elas serão? Se vira Deus, tem dificuldade demais. Você vive enfermo, você vive em lutas. Talvez você pense em deixar tudo. Mas no final dos seus dias você vai dizer por quê? Para quê? O que foi que isso me trouxe? E os amigos, eles podem até te enterrar, mas dali para frente o caso é mais sério. Não tem ninguém mais. Outro homem que não conseguiu avaliar os custos. Livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 10, versículo de número 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, ajoelhou-se diante de Jesus e lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para obter a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, exceto Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane, não honre seu pai, sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho guardado todos esses mandamentos desde quando era menino. Jesus olhou para o homem, sentiu amor por ele, ele disse: Falta a você apenas uma coisa. Vá, venda tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres e terá riquezas no céu. Então venha e me siga. Chocado com essas palavras, o homem afastou-se, triste, porque era muito rico. Vocês conseguem entender a gravidade do que aconteceu aqui? O homem começou a construção da torre, lançou os fundamentos, não matava, não adulterava, não roubava, não dava falso testemunho, não enganava, não desonrava pai nem mãe. Mas quando foi para lançar o telhado, quando foi para colocar as portas, quando foi para acabar a construção, falta apenas uma coisa: dá tudo que tu tem aos pobres e terá riquezas no céu. O homem afastou-se triste. Jesus olhou para ele com amor. Jesus prometeu que ele teria coisas no céu. E o homem não conseguiu se desapegar do que tinha. Quem sabe aquele homem ele seria um apóstolo? Quem sabe? Versículo de número 23. Jesus olhou à volta e disse a seus discípulos: Como será difícil as pessoas que têm riquezas entrar no reino de Deus? Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Preste atenção agora. Mas Jesus lhe disse novamente: Meus amigos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar por um
um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos de Jesus ficaram perplexos e lhe disseram: então quem pode ser salvo? Olha que interessante. Os apóstolos eles eram pobres e eles ficaram perplexos por saber que ricos têm dificuldade de entrar no reino do céu. Mas por que os discípulos ficaram perplexos ao ponto de perguntar, então quem é que pode ser salvo? Ninguém pode ser salvo, Jesus. Peraí, mas todo mundo é rico, por acaso? Para os apóstolos estarem perguntando isso? Deus fala, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Os apóstolos falam, então ninguém vai ser salvo? Sabe por que os apóstolos ficaram tão preocupados? Todos nós temos riquezas. Não estou falando somente de dinheiro. Todos nós temos riquezas. Para você, a coisa mais preciosa e mais valiosa que tem pode ser seus filhos, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser o seu casamento, pode ser você mesmo, ou as suas vontades, ou a sua carne. Todos temos riquezas, todos temos coisas preciosas aos nossos olhos. Por isso que os apóstolos estavam preocupados. Porque seja você uma pessoa que vive numa casa humilde ou uma pessoa que vive em um palácio, você tem coisas preciosas que são preciosas aos seus olhos e que são preciosas para você. Em outras palavras, que são riquezas, que valem muito. Era por isso que os apóstolos estavam preocupados. Eles tinham riquezas também. Peraí, mas Pedro era um homem pescador, mal sabia ler, mal sabia escrever, mas todas as pessoas têm riquezas. Todas as pessoas valorizam algo nessa vida. Versículo de número 27. Jesus olhou para os discípulos e disse: humanamente, isso é impossível, mas não para Deus. Para ele, todas as coisas são possíveis. Pedro começou a lhe dizer: nós deixamos tudo para segui-lo. Jesus falou: sim, eu lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais agora, no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguições, e na era vindoura, a vida eterna. Jesus, quem é que pode ser salvo? Então quer dizer que ninguém vai ser salvo? Quem é que pode ser salvo desse jeito, já que todo mundo vai ter dificuldade para entrar no reino do céu? Jesus fala: olha, para Deus isso não é impossível. Humanamente isso é impossível, mas para Deus não é. Aí Pedro fala assim: Jesus, a gente deixou tudo para seguir o Senhor. Olha que Pedro ele poderia ser um homem de pouca fé. Poderia ser o que ele fosse, mas ele deixou tudo por Deus. Muita gente julga Pedro, mas eu digo que Pedro está melhor do que nós. Muito melhor. Estava muito melhor do que nós. Estava muito avançado. Ele estava num nível espiritual que a gente não está. Não está. Eu digo isso com toda certeza, a gente não está. Pode ofender a quem quiser, não está. Algumas pessoas estão, aqui estão. Pouquíssimas. Pouquíssimas pessoas aqui estão nesse nível. Deixamos tudo pelo Senhor Jesus. Jesus falou: sim, vocês deixaram. E eu lhes digo que quem deixou pai, mãe, irmã, irmão, campos, casa, qualquer coisa pelo Evangelho, por amor de mim, por amor do Evangelho, receberá muito mais nessa era, em mães, em casas, em irmãos, em irmãs, em filhos, em filhas e em perseguições. E na próxima era, a era eterna, no reino de Deus, receberá a vida eterna. Porque quem deixa tudo pelo Evangelho recebe muitos irmãos. Você pode fechar seus olhos agora e imaginar quantos cristãos verdadeiros tem no mundo? São todos seus irmãos. São suas mães. São seus pais.
São sua família é a maior família da terra. E as casas deles, muitos poderiam te receber. Você recebeu casas. A gente não brinca quando a gente fala que a casa da gente é a gente que administra, mas é a casa de Deus. Porque se algum dia vier algum irmão da família de Cristo, por mais que eu não conheça, Deus mandar receber, ele recebe minha casa. Mas lembre-se aqui que também tem perseguições, campos com perseguições. A gente percebe que Deus, ele nos deu o que ele tinha de melhor, ele deu o seu filho. Ele nos dá o seu Espírito Santo, ele nos dá os seus dons, ele nos dá o seu evangelho, a sua palavra, o seu cuidado. Ele dá tudo por nós. Tudo que necessitamos, tudo que precisamos. E ele não espera nada mais, nada menos do que você faça reciprocidade para com ele. Em outras palavras, que da mesma forma que ele deixou a sua glória por um curto período, deixou a sua majestade por um curto período e desceu aqui na terra para dar a própria vida por você, ele espera que você dê a sua vida por ele. Por que a gente fala tanto de dar? Por que que o evangelho que aqui está sendo pregado é tão diferente dos das igrejas? Visto que nas igrejas a gente nunca dá nada para Deus e quando a gente dá, quando eles dizem que a gente dá dinheiro, é esperando algo em troca. As pessoas na igreja dão dízimo porque querem proteção financeira, querem proteção no dinheiro. As pessoas dão um voto para Deus porque querem algo. As pessoas dão uma oferta para Deus porque querem algo. Então as pessoas elas não estão acostumadas com o evangelho verdadeiro em que você tem que deixar coisas por Deus e esperar sua recompensa celestial. Eles estão acostumados a somente receber e quando entregar, receber com juros de volta. Mas sabia eles que juros na Bíblia é pecado? Diz a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 20, versículo de número 35. Atos 20, versículo de número 35. Em tudo deles um exemplo de que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Há mais felicidade em dar do que em receber. Vocês estão brincando com essa palavra aqui? É melhor dar do que receber. É melhor você entregar a sua vida, é melhor você dar a sua família, é melhor você abandonar tudo por Deus e receber a vida eterna. As pessoas usam muito isso aqui, esse versículo aqui, de uma forma limitada, elas não estão entendendo a profundidade desse versículo aqui. Acham que é dar um pão na rua, é dar uma cesta básica para alguém, é dar uma oferta na igreja. Não, isso aqui vai muito mais além. É melhor você entregar a sua vida para Deus, perdê-la para o mundo, do que você receber qualquer coisa desse mundo e perder a Deus. É melhor dar do que receber. É melhor você entregar a sua vida para Jesus do que receber qualquer coisa nessa vida. Livro de Mateus, vamos terminar a pregação? Livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 44. Uma parábola do Senhor que diz assim, olha. Livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 44. Disse Jesus, o reino do céu é como um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontrou e o escondeu de novo no campo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Imagina que Tiago está aqui passeando na terra que não é dele, num terreno qualquer. Ele acha uma pérola muito valiosa nesse terreno. Ele esconde essa pérola e ele vai falar com o dono do terreno. Vende tudo que tem, compra aquele terreno só para ter aquela pérola.
O que é que isso tem a ver com o reino do céu, Jesus Cristo? O reino dos céus é semelhante a isso, mas o que é que isso tem a ver? O reino do céu. Ele é semelhante a uma pessoa que vem do Evangelho, vem da glória de Jesus Cristo, vem do Espírito Santo, vem do santificação, vem do perdão de pecados, vem da pérola preciosa do Evangelho. Dá tudo o que tem, vende tudo o que tem. Só para ter uma única pérola, o Evangelho. Versículo número 45. O reino do céu também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que possuía e a comprou. O reino do céu é também como um negociante que procura pérolas preciosas. O negociante que procura pérolas preciosas, ele trabalha com pérolas preciosas, ele vê pérolas preciosas todos os dias, ele trabalha com isso. Ele sabe o que é uma pérola preciosa, ele está acostumado com essa visão. Mas um certo dia, versículo de número 46, ao encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que possuía e a comprou. Sabe, é uma pessoa que está acostumada com tudo que é bom e do melhor nessa terra. Trabalha com pérolas, negociante de pérolas, pérolas para cá, pérolas para cá, pérola aqui, pérola ali, pérolas de todos os tamanhos, pérolas de todos os valores. Mas um certo dia o homem encontrou uma pérola que nunca viu igual, de grande valor. Ele vendeu tudo que tinha. Diga-se de passagem, um homem que trabalha negociando pérolas verdadeiras, ele não é pobre. Mas ele vendeu tudo que tinha porque o valor dessa pérola aqui, que ele encontrou, essa de grande valor, essa diferente, essa sem igual, ela custava tudo que ele tinha. Custa caro o evangelho. Esse é o reino dos céus anunciado por Jesus Cristo. Você encontra o evangelho e você dá tudo por ele, porque o evangelho é uma pérola preciosa, de grande valor. E até mesmo um negociante rico que trabalha com pérolas, ao ver a pérola do evangelho, ficou em choque. Vendeu tudo que tinha. O homem não conseguia dormir. O homem não descansou até vender tudo que tinha e comprar a pérola do evangelho. Pense nisso. Sente-se com Jesus. Avalie os custos dessa obra. E tome uma decisão na sua vida, porque você não pode continuar caminhando desse jeito. Você está cambaleando. Você não pode continuar desse jeito. Avalie os custos. Se talvez você pense que não tem recursos suficientes para continuar na obra, se você pensa que é pobre demais para continuar nessa obra, você não tem recursos, não tem capital para construir essa torre chamada obra de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 18. Assim diz o Senhor Jesus. Apocalipse 3, capítulo de número 14. Perdão, capítulo de número 3, versículo de número 18. Apocalipse 3, 18. Assim diz o Senhor: meu conselho para você é o seguinte: compre de mim ouro refinado no fogo para que fique rico. E roupa branca para que não fique vestido, para que você fique vestido. E roupa branca para que você fique vestido e não tenha de se envergonhar de sua nudez. E compre colírio para usar nos olhos e poder enxergar. Você pensa que não tem nada, que não consegue mais, que não tem mais capital, não tem mais recursos. Deus tem um conselho para você. Compre de mim ouro para que fique rico. E use esse ouro, meu amigo, minha amiga, para comprar material para continuar a sua obra. Compre ele.
Compre ele. Compre esse ouro. Mas por acaso você não conseguir ouro, se você não tem mais ouro, livro de Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 1. Venham para a água todos vocês que estão sedentos, vocês desprovidos de dinheiro. Venham, comprem e comam. Sim, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro. É de graça. Deus pode te dar material até de graça. Se você não tem ouro, compra ouro com Jesus. Se você não tem ouro, não precisa ter ouro, vem que é de graça. Mas venha, continue na obra. Essa foi a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que tenha sido de edificação para todos e para todos. Espero que todos tenham entendido os significados espirituais dessas palavras. E que Deus testifique em todos os corações a necessidade de reavaliar os custos. Se por acaso não houver custos para continuar essa obra, vem que é de graça, continua a obra de graça. E se não tiver ouro para comprar material, não importa. O meu conselho é que você compre ouro de mim mesmo, diz o Senhor Jesus, no livro de Apocalipse. E também no livro de Isaías, capítulo de número 55, Apocalipse de número 3, versículo de número 18 também. Deus nos abençoe e nos conceda a paz, dando graças ao Senhor Jesus Cristo.